Então, bom dia. E que Deus abençoe mais aqui neste momento que vamos iniciar o culto. Após a reuniãozinha que tivemos já antes, né? Faz parte. E vamos louvar a Deus e depois estudar um pouco de Mateus capítulo 5. Antes vamos orar. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade e também por estarmos aqui mais uma vez essa manhã que Tu nos deste e possamos estudar um pouco a Tua palavra e Te louvarmos e nos ilumina nossas mentes, que o Teu Espírito trabalhe nos nossos corações para que possamos servir com consciência pura, sem embaraço, nos dê sabedoria a cada um de nós. Por Jesus. Amém. Vamos cantar aí, irmãos. Para o hino. Quem pediu no começo, bastante a mais vacila. Esqueceu do hino, né? Não, o Mateus que gostava, né? 18. Eu gostava dos 8. Esse aqui é o 184. Ah, você...
224, vai tomar. Pode trocar, troca. 223, não quer. Depois não, antes de Deus. 223. Então, Mateus, nós fomos domingo de manhã passado, né? Aí parada, domingo de manhã, 17/9/23. Domingo de manhã. Foi até 23. Vamos ler só para recordar. Ele fala da oferta. Quando ela fala oferta aqui, não é só oferta de presente, dinheiro, tudo faz parte, né? Mas tudo que nós ofertamos a Deus, né? Nosso louvor, nossa adoração, nosso culto, mas também a oferta em contribuição também, materiais, né? Ele diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então a exortação aqui, nesses dois versículos, é:
que o Senhor Jesus e também o Deus Pai, Deus Filho, nem mesmo o Deus Espírito, se entristece o Espírito Santo. Então que o Senhor, Ele não aceita a nossa oferta, ou o nosso louvor, etc., a menos que tenhamos um bom testemunho, tanto como fora ou dentro do corpo, um coração purificado. Tanto a nossa vida, irmãos, perante o mundo, e tanto a nossa vida íntima, pensamento nosso, diante de Deus. E também, tanto dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, como fora da igreja. Porque daqui também no capítulo 15, versículo 19, ele disse assim, porque do coração procede os maus pensamentos. Então tudo procede do coração. Coração, não o coração, o órgão físico que nós temos. É no nosso pensamento, o coração da alma, o centro do ser humano. Morte, é o que vai falar para frente, mortes, adultérios, tanta coisa, prostituição, vai tudo mesmo na mesma lista, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia, etc., falsos testemunhos, que você dá um testemunho falso, você vai dar uma mentira, em vez de dar um testemunho verdadeiro, às vezes apresenta um testemunho falso, que possa desacreditar da nossa fé, da nossa crença em Cristo. O nosso viver deve ser não com testemunho mau, com testemunho bom. O nosso viver não deve ser assim, ofendendo os outros também. Então, se tem que acontecer isso, nós devemos corrigir tudo isso que estiver errado nas nossas vidas. Então, com a parte ofendida, devemos fazer tudo o possível que tiver ao nosso alcance para obter a reconciliação com o próximo, reconciliação com os outros, uma reconciliação que não leva nós a pecar e ofender a Deus. Senão o Senhor não vai aceitar o nosso louvor, o nosso culto, a nossa oração. Não adianta nós orarmos a Deus se nós estamos só contra a vontade dele. E o versículo 25 ele disse assim, ele fala aqui, uma coisa séria. Fala, concilia-te depressa com teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregues ao juiz, e ao juiz te entregará ao oficial, e te lance na prisão. Então, a outra versão, a genérica, diz assim, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto está com ele a caminho, enquanto nós estamos vivendo, está com ele junto, a caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça. É uma escala, degraus, e sejas recolhido junto na prisão. A prisão. Pense bem, meus irmãos. Um cristão preso por estas acusações. Pense bem, um cristão preso, um crente preso. E às vezes, se ele não só tem o nome cristão, aí mancha todos os testemunhos das igrejas, dos cristãos, por causa de um cristão preso. Se ele for preso por inocente, ele tem que provar. Muitos foram presos no passado por defender a Cristo. Por defender a Cristo, ninguém vai ser preso. Talvez para frente pode ser. Não sei. Mas,
se ofendemos ou não ofendemos nosso irmão ou outro, se não houver reconciliação, o Senhor não vai abençoar. Mesmo você estar com a consciência limpa, eu não ofendi. Às vezes há muito mal entendido com as pessoas que nós convivemos, caminhando juntos. O mal entendido é pior até que a ofensa. E judiei, eu vejo pessoas aí, eu não mesmo, eu não vou procurar, não vou nem pedir perdão, estou com a consciência, não. Então isso coloca-nos em uma situação muito séria, se for pensar assim, quanto a um cristão que deixa mal entendido e não resolve. Mal entendido é que a pessoa não entendeu bem o que você disse, a pessoa às vezes não entende bem o jeito de você, um gesto seu, que a gente fez, você falou. Às vezes você fala uma coisa, a pessoa pensa outra. Às vezes você fala bem em termos de brincadeira, o outro já leva a sério. Então é mal entendido. Então nós devemos ter muito cuidado. Principalmente a mim também deixo mal entendido nas pessoas. Mas aí eu não fiz isso a propósito, né? Não foi o meu pensamento, não foi o meu intuito isso daí. Passou mal, tem que. Quando levanta a fumaça, antes que saia o fogo, vamos lá apagar para o fogo pequeno, né? Vamos ver a fumaça a fundo, né? Então vamos procurar agora. Você pensou assim, não é assim que pegou, tá? É bom a gente viver com sabedoria. Não ser teimoso, não quer dar o braço a torcer. Tem muitos cristãos nessa posição assim. Ele humilha, ele acha porque ele não ofendeu, ele está certo no que ele fez. Ele não ofendeu, talvez está falando a verdade, mas só que ele não. Por que eu vou? Conheci o pastor nessa situação, com esse pensamentos assim também. Agora o versículo 26. Ele diz: em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Aqui está dizendo. E hoje muitos saem das prisões sem pagar nada. Tem alguém que paga para ele sair de lá. Hoje, mas o que está dizendo aqui é meia severa. Errou, tem que pagar. O método do Senhor de ensinar era simbólico, metafórico, né? Se o cristão ou crente, como tanto faz, não se reconciliar com o seu próximo, é porque está afastado ou fora do caminho de Deus. Ou ele está fora do caminho de Deus, ou ele está afastado de Deus. Às vezes ele não está afastado de Deus, mas está fora dos ensinamentos do caminho de Deus. Aí ele pode dever passar por devedor de algo que ele não deve. Mas se ele deve, se ele não está afastado de Deus, ele está no caminho de Deus, talvez nem vai deixar mal entendido, porque ele está seguindo o caminho de Deus. Ele está vigiando, nós devemos vigiar muito. A gente erra bastante nisso, por não vigiar. E ele sofrerá danos. Aí vem um atrás do outro, repetidas vezes. É certo que, se Deus permitir que isso aconteça, acontecerá. Eu estava cantando ainda, abri um parênteses aqui, vou falar o que é, vocês já sabem. As coisas que acontecem, porque Deus permitiu. Nada acontece ontem que Deus permitiu, e a glória é maior para Ele. Então Deus, a gente tem que reconhecer, não aconteceu, não reclama, não culpa ninguém. Deus permitiu, vamos ver quando que deixar tudo nas mãos de Deus. A melhor solução que tem é esperar em Deus. É isso que a lição nos ensina. Não ficar triste com ninguém, não cobrar ninguém. Tudo tem um tempo. E a gente, às vezes,
erra por precipitar. E Deus deixa, se Deus permitir, né? Então tem que estar dentro do caminho de Deus, querendo fazer a vontade de Deus. Sabemos nós, a igreja, que todos querem fazer a vontade de Deus. E a gente fazer a vontade de Deus tem que desagradar alguém, né? Então ele sofrerá dano, vai sofrer dano. Mas seguramente não é da vontade permissiva dele que isso que acontece. Então nós devemos procurar a vontade preferida de Deus, a que Deus prefere. Então aqui ele fala no 27, ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Então nós devemos aproveitar muitas coisas dos antigos, até dos antepassados, as coisas boas das nossas famílias, dos nossos descendentes, dos nossos avós. Então, quer dizer, viu como que os antigos, e aqui fala do Antigo Testamento, dos profetas. Então, a resposta esta é aqui, nos ensinos de Jesus sobre o adultério, a lei de Moisés e sobre os mandamentos. Eu vou ler Êxodo 20, versículo 12 a 16, é tudo versículo curtinho. Primeiro, no versículo 12, o ensinamento de Jesus. Isso também Deus disse para os antigos. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, primeiro, honrar. O que é honrar o pai e a mãe? Só falar que ama o pai e a mãe? Isso é fácil, né? De chegar no pai, dar um beijo no pai, dar um beijo no quem tem, né? Dar um beijo. Pai, eu te amo, pai, eu te amo. Não é isso. Isso é o mínimo. Pai, te merece, irmão. O filho chega a abraçar o pai, beijar o pai. Nós não tivemos esse costume, nós na nossa casa, nossa família. Em casa não tivemos esse costume de abraçar, pai e mãe beijar. Em casa não tinha, era um amor mais reservado. Para começar, minha mãe falava, nem só com um beijo eu beijar filho. Então, quer dizer que não adiantava fazer manha para ela, que não ia conseguir nada com ela, não. Ela era muito desconfiada. Mas você pensa numa mãe com 8 filhos, irmãos? Não casa. Não tem que ser no chicote mesmo. Tem que ser na vara. Tem que ser na cara dura mesmo. Para comer um 2, deixa. Então, é isso que acontece. Honrar meu pai e minha mãe. É ser honrar ele, valorizar, procurar. Isso vem na parte velhice. Honrar o pai e mãe, visitar o pai e mãe. E se eu não tenho a consciência pesada, irmãos, desde que eu morava aqui, sempre ia na casa da minha mãe. E quando eu morava lá em Bauru, eu pegava a bicicleta, ia de sábado e manhã, de domingo, ia tomar café lá na casa dela. E de semana não dava, eu trabalhava de segunda a sexta, quando trabalhava sábado não dava, mas o normal, segunda e sexta-feira, sexta e às 4. Aí eu levantava, chegava, falava coioiona para ela. Apelido de criança, né? A avó, ela contou que a avó falava isso para ela e eu chamava de coioiona, né? E chegava o café, ela servia muito bem. Então, você procura servir, honrar na hora que precisa. Mostra esse amor, não é só beijar, é mostrar com ação. E se você sofrer de sair do seu local, da sua casa e ir até lá, a mãe quer ver, ela quer ver os filhos que vêm de longe. Amém? Então, aí ele fala aqui, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus, teu Deus te dá. Então, quer dizer, se a gente entender bem o plano de Deus, vai entender. Então, que Deus fica esperando o filho. Como que ele vai viver com os pais? Se ele vai honrar, para depois prolongar? Não, o Deus é tudo presente. Deus já conheceu no passado que a mulher, o filho ia honrar pai e mãe. Eu estava aqui, né? A minha mulher chegou. O Daniel ele passou de a pé, foi lá na casa do pai dele. Então eu já sei, porque ele falou para mim que vinha no cuidar. Comuniquei com ele. Eu não tinha falado nada para ela, né? Eu já sei que ele vem. Então, vai visitar o pai. O pai e a mãe gosta de mim.
Então ele prolonga os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Agora no 13, não matarás. Os irmãos, no tempo da lei é para não matar. Matar, matou, morreu. Com ferro fere, com ferro será ferido. Se alguém te ferir no olho, tem direito de ferir o olho dele. Era um empate. Agora hoje, debaixo da graça, nós não vamos matar porque nós estamos debaixo de lei. Não é por medo da lei de Moisés. E nem da lei do homem, onde tem pena de morte, onde vai preso e tal. Nós não matamos porque nós amamos. Nós estamos debaixo da graça, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Então, por amor, nós não vamos matar. No 14, por amor, nós não vamos cometer, não vamos adulterar. Porque nós amamos a Deus primeiramente, porque amamos Jesus, amamos a Deus. Então nós seguimos isso daqui. Né? Não porque era lei. Nós, como crente, hoje não precisa de lei. Então é por amor, faz tudo por amor. Aí também no 15, não furtarás, não vai furtar, Pedro vai roubar por quê? Vou tirar ele. Não. Ele ama a Deus. Porque se ele não amar a Deus, ele tira quando ninguém está vendo. Se ele for um crente, que tem crentes hoje que não é crente, ele não está amando a Deus, que faz isso, porque eu sei, já vi isso aí. Aqui eu não sei, mas eu vi em outro lugar. Então, quer dizer, irmão, não furtará. E no 16 ele fala que não te dirás, aqui em Êxodo 20:16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não falar mentira, mal inventar um falso testemunho, uma notícia falsa do teu próximo. Não fazer fofoca disso, falar contra o teu próximo. Agora 28. Aí ele diz, eu porém vos digo, que qualquer que atentar, nunca, olha, Jesus foi mais longe aqui, ó, note bem. E eu já vi gente, ele vai seguir no pé da letra, e não é. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu um adultério com ela. Então ele juntou aqui, já vi estudo assim, sabe? Ele juntou esse versículo aqui, com aquela passagem aqui de Mateus, acho que é 19, assim, por aí, né? Mateus 19. Então, que fala, né? Lá fala que faz uma só carne. Aqui não está falando isso. Aqui ele está falando assim, ó. Eu, porém, vos digo. A outra versão, a Genebra, fala, eu, porém, vos digo. Qualquer que olhar, aqui fala, eu, porém, vos digo, qualquer que atentar, é outra versão por causa disso. Eu, porém, vos digo, Jesus disse, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no seu coração já adulterou contra ela. O adultério aqui foi espiritual, ele cometeu no coração, ele não fez um só corpo com ela, não fez uma só carne, ele não praticou. Mas é tão sério, um homem olhar e cobiçar no corpo de uma mulher, qualquer coisa nesse sentido, no seu coração, olha como que é fino, como que é fácil pecar. É difícil ser cristão, é difícil seguir o caminho correto de Deus. Porque se fosse assim, ninguém se salvaria. Se fosse pela lei, ninguém se salvaria. Não estou dizendo que eu não comissão, graças a Deus. Eu não posso ver o que for assim, eu não fico. Não. Nem olha as coisas? Hã? Nem olha. Então, mas nem olhar, nem vejo, nem não levo isso aí, graças a Deus. Que ele me purificou bem disso daí. Então, no seu coração, já adulterou com ele. Qualquer que atentar numa mulher para cobiçá-la. Mas tem uma certa cobiça, você admira uma mulher bonita, eu falo isso. Para mim falar, ela é bonita, não com essa intenção, que é tudo iguais, não tem esse negócio de feia. Mas você vai falar, assim, tem depois que destaca, mas não com intenção de cobiçar ela, de ter uma relação, de pensar
cobiçar essas coisas no coração. Não. Cobiçar ela em desejo sexual. Já em seu coração cometeu adultério contra ela. O Senhor se dirige aqui à raiz do pecado que se inicia no coração mau, coração velho. Todos os erros, todos os pecados, todas as ofensas inicia lá de dentro. Porque os olhos, irmãos, os olhos normal, os olhos vê. Os olhos vê, o coração, aí vem o desejo, né? O coração vai bater o coração, que lembra do coração. Aí pronto vem o desejo. Então, por isso, olha o versículo 29. Ele diz: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Puxa, não precisa nem por longe de ti, é um exagero para poder ir aprendendo. Só você arrancasse aqui, pronto, ó. Para longe de ti. Porque que é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Tem que entender isso aqui. Se a pessoa não consegue, é um exagero, né? De controlar as suas emoções, os seus sentimentos, principalmente porque é o olho ou a mão direita para furtar, até melhor que ele corta ela e ele joga. Joga todos. O mal é menos. O mal é menos. Porque você vai ficar sem o braço, não consegue, então corta. É isso que ele está dizendo. Portanto, se o teu olho te escandalizar, se o teu olho te faz tropeçar, arranca. Então essa declaração que não deve ser tomada literalmente como ele explicou, já que a ofensa não está no olho, nem na mão, mas sim no coração. Está nele, no coração velho, não é no coração, que coração na natureza velha. Então esse coração, nessa natureza velha, ela deve ter circuncidada. Porque a pessoa, nesse sentido, ele precisa de uma circuncisão séria. Ele precisa de uma conversão. É isso. Com efeito, se for olhar assim esse lado, o par, o olho físico, aí vai ser, nós vamos pensar no cego. Que o cego, então, não cometeria pecado. Esse tipo de pecado nele. O cego ele não vê, mas ele pensa. Então não é tanto culpa dos olhos. Está lá no íntimo do ser, do coração. O 30. Então ele diz aqui: e se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o corpo lançado no inferno. Repetindo quase a mesma coisa. Então ele demonstra que o fato de que se tal ação, tal feito, tal hábito, tal costume, vamos dizer assim, não for corrigido, para corrigir, tem que arrepender. Pode esperar cedo ou mais tarde, ou tarde, que a vara da correção virá, se ele for um servo de Deus. Se ele não for, a vara vem a mesma coisa também, pior, pode ser lançado no inferno. É a única forma pela qual as paixões podem ser sujeitadas quando olhamos mais para o Senhor. Quando nós olhamos mais para o Senhor, nós vamos olhar menos para as coisas deste mundo, as coisas pecaminosas. Não é ficar só olhando para o Senhor no pensamento, servindo Ele. Então, 31. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher dê-lhe carta de divórcio. Na outra versão diz, vai Deuteronômio agora, 24, 1, 4. Quando um homem tomar uma mulher, isso é 24, do 1 ao 4, Deuteronômio. Quando um homem tomar
tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça nos seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio, ele a dará na sua mão e a despedirá da sua casa. 2. Se ela, por saindo de sua casa, foi casar com outro homem, 3. E esse também a desprezar, ele fizer carta de repúdio, ele lhe der na sua mão e despedir da sua casa, ou se esse outro homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, 4. Então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja a sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então o Félix sempre enfatizava isso aqui, é correto, que quando ele fala aqui que despediu só a mulher, e depois que ela foi contaminada com outro homem, ela voltaram o primeiro marido dela, depois que passou outro homem. O marido, esse outro homem deve tomá-la ela por mulher, por sua mulher mais. Depois que foi contaminada, esse pecado aqui, pois é abominação perante o Senhor. Então nós devemos ver, nós já sabemos, que tudo que era abominação no Antigo Testamento, na lei, continua sendo abominação hoje para Deus. Tudo que Deus tinha nojo, ele aborrecia, então hoje também. Não deve fazer. Mas aí eu estou debaixo da graça, eu posso fazer isso. Hoje estou debaixo da graça, não estou debaixo da lei de Moisés. Tem que ver. Eu não estou debaixo da lei, mas o que era mentira. Então o que era mentira nos mandamentos da lei, então hoje que deixamos da graça não é mentira. Então devemos ver que a mentira continua sendo mentira, que Deus não queria, cobrava, corrigia no tempo da lei, e hoje no tempo da graça também nós não podemos mentir também. Aí no 32, eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, olha bem o que ele disse, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com repudiada comete adultério. Então aqui no 32, ele diz assim, o homem que repudiar quer dizer largar, abandonar ela, não quer mais ela. Vamos falar bem claro isso, repudiar a sua mulher, a sua mulher, a não ser por causa de fornicação. Se não for por causa disso, o ato que ela cometeu de pecado de adultério, se ele repudiar essa mulher por algo que não combinava com ela, porque o gênio forte, tantas coisas, né, que não combina mais, vão para lá, vão para cá, a lei hoje diz assim, né? Todo tem o direito de viver, ninguém é obrigado a viver junto, se não combina mais. Não. Por que casou então? Né? Então é assim. Então aí, se ele abandonar ela por esse motivo, que não seja por fornicação, esse pecado de fornicação, de adultério, por exemplo, ele vai fazer que ela cometa adultério, porque a descendência dela era procurar outro. Aí ela vai cometer adultério. Ela vai pecar e ele também vai contribuir. Então, e qualquer que casar com a repudiada, aí olha só como é que complica a situação. E qualquer que casar com a repudiada também vai cometer adultério, porque ela tem um marido vivo. Interessante isso aí, é sério. Então o Senhor agora ele dá o significado verdadeiro da lei. Divorciar-se dela e ela procurar outro. Daí ela, além de romper o matrimônio, por causa do outro dele, por culpa dela também, ela vai cometer adultério unindo-se com o outro, fazendo uma só carne. Então, o homem que se casar com a mulher que está divorciada e o marido dela estiver vivo,
ele cometerá adultério também. O homem hoje casa com a mulher por isso. Até a pessoa era solteira. Não, mas será que ela é solteira? Ela é solteira perante o mundo, não tem? Tem marido. Mas ela é virgem. A Bíblia fala duas casas, virgem ou casada. Então nós devemos aprender aqui a santidade do matrimônio e nos dar conta que o divórcio, ou casar-se de novo, está permitido e aprovado por Deus nesse sentido. Mas se não, não está. Como em 1 Coríntios, capítulo 7, 10, 11, vou ler para terminar aqui. Todavia, Paulo disse, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. 11. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então, o ensinamento é isso: o marido não deve deixar a mulher, só se for com força maior. A morte que é para separar, o plano de Deus é isso, e o ensinamento de Deus é isso: a morte que separa o casal. Fora da morte, quando os dois estiverem vivos, o que separa o casal é o adultério, por parte dela. Se ela cometeu o adultério, quebrou o casamento. Aí ela já não pertence mais, pertence a outro. Então é por isso que ele disse aqui. Então, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser. Aí eu fiz uma pergunta para um pastor de igreja. Falei, vamos modificar isso aqui, mas lá em capítulo 19. Estava eu e ele. Pronto. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação. Paulo escreveu assim, aqui foi Jesus, João, Mateus, mas Jesus falando. Vamos para efeito de estudo. Se perguntasse para Jesus, qualquer que repudiar na sua mulher, ele pôs aqui, não ser, na outra versão lá na outra, aqui dá, vamos ler aqui na 19 aqui, para ver tudo. 19:9, vamos ler aqui em Mateus 19:9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. O que casar com uma repudiada também comete adultério. Nós estávamos fora do culto, isso, nós estávamos conversando no pátio do templo lá. Aí eu estava em 3, aí eu falei para ele, vamos mudar aqui esse versículo. Se perguntasse para Jesus, em efeito de estudo, ó. Se perguntasse para Jesus, Senhor, se o homem repudiar a sua mulher, sendo por causa de fornicação, qual era a resposta? Ele na hora respondeu. Qual era a resposta? Não comete adultério, aqui, ó. A não ser, aquele repudiar a sua mulher, não sendo por fornicação, comete adultério. E se for por fornicação, não comete adultério, porque ela não é mulher mais viva. Aí o outro, o irmão está mudando a Bíblia. Eu falei, não, já falei, feito de estudo. Aí mais para frente, ele encontrou comigo, e o Carlito sentou e a consagração de pastor na mesa e falou assim, de uma fé estava junto. Hoje, depois disso, eu entendi essa versículo do casamento plenamente, por causa dessa passagem aqui, ó. Ele entendeu. Então quer dizer, e aqui, Mateus aqui não tinha visto, tinha prestado atenção, mas não vem. Então eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, vamos dizer, sendo por causa de fornicação, aqui no caso que você vai dizer que ela comete adultério. Mas aqui já é outro assunto, aqui está falando do homem, né? É fazer. Homem que casar com outro comete adultério. Não sempre por causa de fornicação, e casar com outro, fala do homem cometer adultério e casar com outro. Aqui fala que se ele, inverter, se ele largar dela, não sendo por causa disso,
E ela vai casar com outro, vai cometer adultério. Vou pular lá então. Então, no outro dia, se Deus permitir, continua no 33. Amém? Que Deus abençoe, que possamos estar à noite. Que vamos cantar? Aquele que você falou, quer? 224. Escolha outra, vou cantar para cada hora para 10 e 3. 221. Você pediu que ela gosta desse livro. Convite.
Que é? Olha, irmão, Paulo. Senhor, nós agradecemos, né, por esta hora aqui na sua casa, por esse culto, né, e pedimos, né, a tua ajuda, o teu amparo, a nós todos, né, o pastor também, que possamos, né, tomar as decisões certas nessa igreja, que possa ser feita melhor para a tua causa, não aquilo que nós pensamos, né, e nos prepara para o culto da noite, que abençoe o dia de hoje cada um né, da sua casa, da sua família, que o Senhor possa estar nos abençoando, né, nos dê uma boa tarde. E agradecemos, né, de uma forma especial, pelo pastor aqui de nós, e por tudo que recebemos de Jesus Cristo, né, salvação eterna principalmente, e o sustento do dia a dia. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.